Seja bem-vindo à Cultura e Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto cultura de meristemas de plantas. Agora você já sabe como que ele se insere no contexto das doenças das plantas. Mas o que você não sabe ainda é como que a cultura de meristemas funciona. E é exatamente isso que nós vamos ver nessa videoaula. Nos vemos lá dentro. Então agora você vai entender exatamente o que é cultura de meristemas e por que nós estamos colocando aqui cultura de Apis caulinares. Você vai entender essa diferença sutil. Mas primeiramente, a cultura de meristemas ela tem um objetivo específico. O principal objetivo é a produção de plantas de material vegetal isento de vírus, de qualquer tipo de contaminação virótica. Mas por que não é eliminação de bactérias, eliminação de fungos? E por que somente de vírus que nós estamos focando? Porque o vírus é o mais difícil de você controlar. Ele é minúsculo, ele não é nem considerado uma célula, ele tem uma capa proteica e material genético. Existem questionamentos entre os próprios fitopatologistas sobre qual que é a classificação mesmo de um vírus. Nós não vamos entrar nesse nível de detalhamento, mas o fato é que ele é de uma propagação muito rápida e é o mais difícil de você controlar. Então, se você conseguir eliminar um determinado material vegetal de vírus, você está eliminando ele da contaminação bacteriana, você está eliminando ele da contaminação fúngica. Então, por isso, o objetivo principal dele é a eliminação de vírus. Como consequência, elimina os outros também. Mas o foco dele não é eliminar a contaminação bacteriana nem fúngica. O foco dele é eliminar a contaminação virótica. Ele apresenta algumas aplicações. A primeira aplicação é o próprio objetivo dele, que é a recuperação de plantas isentas de vírus. Uma segunda aplicação seria a conservação e intercâmbio de germoplasma. Germoplasma é um conjunto de materiais geneticamente selecionados para que você possa perpetuar e não perder aquele genótipo específico. E quando se faz a conservação, normalmente isso é feito em bancos de germoplasma. E esses bancos de germoplasma, eles podem intercambiar material entre um e o outro. E um dos grandes problemas quando se faz o intercâmbio é o problema de você transferir doenças junto com aquele material vegetal, principalmente vírus. Então, quando se faz transferência de material genético entre países, principalmente, existe uma barreira fitossanitária. Então, plantas não podem entrar, a não ser que você tenha uma comprovação de que ela não está contaminada e, além disso, ela precisa passar por um processo de quarentena. Eu não posso chegar e levar uma planta daqui para os Estados Unidos e ninguém pode chegar dos Estados Unidos e trazer uma planta para o Brasil. Não pode, é proibido por lei. Então, quando se faz o intercâmbio de germoplasma, sobre as normas, sobre a ótica do ponto de vista fitossanitário, utilizar plantas em cultura de tecidos originárias a partir de cultura de meristemas é um indicativo de que aquele material está livre de um contaminante virótico. E a terceira aplicação é que você pode utilizar ele para engenharia genética, para transformação de plantas. Em que sentido? Você pode fazer a transformação genética utilizando um método direto ou um método indireto, nós não vamos entrar nesse nível de detalhamento, utilizando o próprio meristema. E como você faz a transformação de algumas células do meristema, ela vai regenerar uma planta que é geneticamente agora transformada. Ela contém todo o genótipo da planta original, mais aquele gene que te interessa. É o gene proveniente da técnica de transformação que você selecionou para introduzir dentro daquele genótipo. E o que é então a cultura de meristemas? Cultura de meristemas nada mais é do que você fazer a excisão da região meristemática com ou sem a presença dos primórdios foliares. E você fazendo isso, você tem uma grande probabilidade de que aquele material não tenha nenhuma contaminação virótica. Por quê? Porque ainda não se observa o pleno desenvolvimento das conexões vasculares naquele tecido. Mas nós vamos entender isso com mais detalhe quando a gente aprofundar nas verdadeiras razões que estão por detrás da cultura de meristemas de plantas. E aqui nós precisamos fazer uma pausa e abrir um parênteses. E o que nós precisamos entender? Qual que é a definição de meristemas e qual que é a definição de Apis caulinares? São a mesma coisa ou não? Na verdade, não são a mesma coisa. O que é o meristema? O meristema é uma região de crescimento das plantas.
É nessa região que vai haver o processo de divisão celular, para depois ter o alongamento, para depois ter o processo de diferenciação. Mas é uma região onde nós temos a formação da parte mais nova da planta, inclusive dos primórdios foliares. E ele tem um aspecto, de uma forma geral, de uma cúpula proeminente ou pode ter uma forma mais achatada. E normalmente são muito pequenos, menores do que 0,1 milímetros. Então, região meristemática é uma região de elevadíssima taxa mitótica. É uma região de divisão celular acelerada. Quando a gente olha aqui do lado direito, nessa lâmina, mostra aqui uma região meristemática. Esse é o meristema apical. Mas nós também temos regiões meristemáticas sendo formadas nas axilas, nos nós que são formados entre os ramos ou com as folhas. Aqui nós temos outros meristemas, essa região mais interna é o meristema. E aqui do lado direito tem outra região meristemática, essa parte mais interna. E aqui do lado direito está mostrando uma eletromicrografia, tirado com microscopia eletrônica. Seja de transmitância ou seja de varredura, não nos interessa entrar nesse detalhamento aqui, mas aqui nós podemos ver que esta região aqui, apenas essa região, é o meristema apical da parte aérea. Nessa estrutura aqui, apenas essa parte central é o meristema apical da parte aérea. Nessa estrutura aqui, apenas essa região é o meristema apical da parte aérea. Então é a região onde acontece uma elevadíssima taxa de divisão. Seja periclinal, anticlinal, não vamos entrar nas camadas 1, 2, 3, não vamos entrar nesse nível de detalhamento. Mas é a região onde efetivamente acontece a divisão celular. E os ápices caulinares? O que os ápices caulinares são de diferente? Os ápices caulinares, eles contêm o meristema apical também, porém, ele tem a presença dos primórdios foliares. Os primórdios foliares subjacentes, eles estão ali junto com ele. Portanto, ele tem um tamanho um pouco maior, que varia de 0,3 a 20 milímetros. Não se preocupe com esse nível de detalhamento, mas são maiores porque você passa a incluir a presença dos primórdios foliares. Neste caso aqui, pegando a mesma lâmina, em que nós mostramos anteriormente o meristema sendo essa parte mais interna, o ápice caulinar é essa região aqui. Aqui vai formar um ápice também, ainda está em processo de formação, mas aqui nós temos outros ápices caulinares que vão potencialmente dar origem ao novo ramo. Então nós temos os ápices caulinares localizados aqui. Teoricamente, essa denominação estaria incorreta, porque são gemas axilares, enquanto essa gema aqui é uma gema apical, essas duas aqui de baixo são gemas axilares, mas elas têm estruturalmente a mesma configuração, a mesma anatomia e a mesma finalidade do ápice caulinar, que está na extremidade de cada ramo. E aqui está mostrando uma comparação. Então nós temos o meristema apical localizado aqui em cima, mas temos meristemas apicais localizados nas axilas de cada uma das plantas. Da mesma forma como nós temos os ápices caulinares localizados aqui no ápice e temos essas gemas axilares localizadas lateralmente em cada uma delas. Aqui do lado direito inferior está uma representação, uma diagramação, mostrando aqui uma região mais central, essa região meristemática, e se nós pegarmos a figura como um todo, nós estamos falando de uma gema apical. A mesma coisa mostrada aqui em cima. Se nós pegarmos apenas essa região central, nós estamos pegando o meristema. Mas se nós pegarmos esse conjunto mostrado aqui, nós estamos pegando a gema apical ou a gema axilar, tanto faz. E aqui está a fotografia vista através de uma lupa. Aqui do lado esquerdo, nós podemos ver que nós temos dois primórdios foliares, localizado do lado direito e localizado do lado esquerdo. Esses primórdios foliares vão dar origem às folhas. O meristema é apenas esta região central aqui. É essa que nós queremos. Mas se está difícil de tirar, nós podemos pegar essa região que está localizada aqui. Do lado direito, nós temos um meristema vegetativo que se tirou os primórdios foliares. Essa região central aqui, protuberante, é o meristema. Aqui nós temos o meristema também nessa região mais central. Aqui podem ver que foram cortados os primórdios foliares. Aqui nós temos um primórdio foliar que está sendo convertido num primórdio florífero. Então,
toda a região externa, que daria origem à flor, foi retirada e mostrando ainda o meristema no processo vegetativo, mas numa fase de transição para ser florífero. Ou seja, é muito pequeno. Agora que você já sabe o conceito de meristema e você sabe diferenciar dos ápices caulinares ou das gemas axilares, o que isso interfere na técnica propriamente dita? Interfere que, do ponto de vista prático, embora nós estejamos buscando trabalhar sempre com meristema, que é o que nós efetivamente buscamos, eventualmente, a depender do caso, nós podemos trabalhar com ápices caulinares, pela dificuldade de acessar a região meristemática isolada. Porque nas condições de trabalho, às vezes há uma limitação de se localizar fisicamente aonde está o meristema. Então, nesse caso, se trabalha com ápices caulinares. O ideal é trabalhar somente com a região meristemática, mas eventualmente você pode trabalhar com esses ápices caulinares. E por que então a cultura de meristemas é utilizada para fazer essa limpeza clonal, para tirar o vírus daquela planta que está contaminada? Na verdade, essa terminologia ela está inadequada, ela tem um erro. Eu não vou retirar o vírus da planta. O que eu vou fazer é evitar que o vírus se propague para a próxima geração. Então, eu vou produzir uma planta livre de vírus a partir de uma planta contaminada com vírus. E aqui está mostrando um esquema em que eu estou pegando aqui a parte apical, eu vou retirando até chegar na região meristemática ou ápice caulinar e vou colocar em condições in vitro. E agora, em condições in vitro, ela vai regenerar uma planta inteira, teoricamente livre de vírus. Mas a questão é, por que a cultura de meristema é utilizada na limpeza clonal? E a primeira explicação para isso é que na região meristemática eu tenho uma elevadíssima taxa mitótica. As células estão se dividindo muito rapidamente. E pelo fato dela se dividir muito rapidamente para depois ela se alongar, isso impede, dificulta que os vírus atinjam essas células que estão em alta taxa mitótica. E por isso que aquela região ela não está infectada por nenhum tipo de vírus. E a segunda razão que isso acontece é porque, como é uma região que não tem especialização, ela não tem os tecidos de condução diferenciados, ou seja, não tem xilema e não tem flema plenamente formado. O que está acontecendo lá então? As células estão se dividindo e estão se alongando, e depois que vai haver a diferenciação. Então isso não permite que os vírus que estão sendo transportados pelo xilema ou pelo flema cheguem na região meristemática. Então, por essas duas razões, pela elevada taxa mitótica e pela ausência de tecidos de condução, é que essa técnica é utilizada para a limpeza clonal. E como se trabalha com cultura de meristemas, então? Como é que isso é feito na prática? Primeira coisa, sempre vamos trabalhar dentro de uma câmara de fluxo laminar, como está mostrado na figura do lado direito. Segundo, nós vamos ter que trabalhar com lupas. É impossível fazer isso a olho nu. Então você vai ter que ter uma lupa, como está mostrado na figura aqui do lado direito, lá dentro, onde você vai trabalhar em condições assépticas com a lupa dentro da câmara de fluxo laminar horizontal. Porque senão você não consegue enxergar. Você precisa encontrar o meristema. E você não consegue ver o meristema a olho nu. É muito difícil. Então a lupa permite uma ampliação, uma magnificação da imagem que permite que a gente possa enxergar. Mas só isso não basta. Talvez o mais difícil de todos é o terceiro ponto, que é treinamento. A pessoa tem que ter uma mão muito bem treinada para poder não danificar a região meristemática quando estiver mexendo com ela. Porque qualquer mexidinha, qualquer milímetro de desvio, qualquer descuido, você pode destruir a região meristemática. Então é preciso muito treino para se fazer a cultura de meristemas. E uma vez excisado, uma vez retirado a região meristemática ou o ápice caulinar, agora eu vou colocá-lo no meio de cultura e transferi-lo para a sala de crescimento. E qual meristema que eu posso utilizar? Eu posso utilizar qualquer meristema que seja primário. Seja o meristema apical, ou seja, o mais extremo aqui da parte aérea, ou seja o meristema axilar, que está localizado nas axilas, nos nós, nas conexões das folhas ou nas conexões dos ramos. Eu posso utilizá-lo para fazer a cultura de meristema. Normalmente não se utiliza o meristema radicular. E aí sim, uma vez colocado aqui dentro do meio de cultura, é quase que invisível,
ao longo do tempo você vai ter a regeneração da sua planta teoricamente isenta de vírus. E existem diversos fatores que afetam o processo de eliminação de vírus naquela planta, quando se utiliza a técnica de cultura de tecido de plantas. Aqui eu vou citar algumas, mas vou passar rapidamente. Primeiro, qual tipo de vírus? Se é um vírus de RNA ou um vírus de DNA? Alguns são mais virulentos, mais agressivos do que outros. Qual é a relação daquele vírus com a planta hospedeira? Que tipo de sintoma que ele apresenta? Aonde que esse sintoma está apresentando? Isso vai determinar como que ele se transporta dentro da planta. Então, há uma correlação entre a velocidade de contaminação que está diretamente relacionado com a espécie hospedeira. O tamanho do explante. Quanto menor o explante, melhor. Ou seja, se você conseguir retirar apenas a região meristemática, ótimo. Se você não conseguir a região meristemática, tira apenas com os primórdios foliares, os menores primórdios foliares. Mas às vezes você não consegue, depende da planta. Então, quanto menor o tamanho do explante, melhor. Ou seja, quanto maior o explante, maior a probabilidade do vírus continuar contaminando aquele material. Quanto menor o explante, menor a probabilidade do vírus estar contaminando aquele material. Um quarto ponto é a condição fitossanitária da planta matriz. Quanto menos sintomas ela apresentar, maior são as suas probabilidades de conseguir fazer a eliminação do vírus, porque a carga viral vai ser menor. Então deve-se procurar uma planta que tenha a menor carga viral possível. O estiolamento. O estiolamento é um alongamento que acontece com as plantas quando elas são colocadas numa condição de escuro. Significa o quê? Que as células crescem mais, a planta fica maior. E isso vai aumentar o tamanho das células, consequentemente vai aumentar a distância da região meristemática dos vírus que podem estar sendo transportados até lá. Então isso é mais uma coisa que você pode utilizar para reduzir a probabilidade daquele tecido, aquela região meristemática estar contaminado com vírus. A quebra da dominância apical. Quando se trabalha com gemas axilares, você quebra a dominância apical. A gema axilar, ela começa um processo de mitose muito rápido, então ela cresce muito rápido, e isso aumenta a probabilidade de você trabalhar com meristemas ou com gemas axilares que ainda não tenham sido contaminados por aquele vírus, porque ela cresce muito rápido. Ou seja, a quebra da dominância apical, ou seja, a eliminação da gema apical, faz com que as gemas axilares cresçam muito rápido. Isso, se você coletar essas gemas axilares em desenvolvimento, você tem uma probabilidade de conseguir material vegetal livre de vírus. E existe uma outra que é a termoterapia. O que é termoterapia? Você submeter a planta a temperaturas mais elevadas. Não significa você colocar 60, 70 graus. Não. Uma planta que está acostumada a temperatura média em 25 graus, você vai colocar ela a 40 graus, mais ou menos. 35, 40, 42 graus. O que vai acontecer? Você vai aumentar o metabolismo. Você aumenta a velocidade das reações bioquímicas que estão acontecendo naquela planta. Consequentemente, você também aumenta a taxa de divisão celular. E isso pode ser mais uma coisa que você pode utilizar a seu favor para que quando você colete o meristema ou as gemas apicais, você colete material com a menor probabilidade que ele esteja livre de vírus. Então, todos esses fatores afetam se você efetivamente vai conseguir fazer a limpeza clonal, que é o objetivo de utilizar a técnica de cultura de meristemas. Mas a grande pergunta fica, mesmo você fazendo a cultura de meristemas, como que você pode afirmar categoricamente de que suas plantas estão realmente livres de vírus? Isso é o assunto da nossa próxima videoaula. Agora você já sabe o que é cultura de meristemas. O que está por detrás de se utilizar essa técnica para fazer a limpeza clonal. A planta que está contaminada, ela vai continuar contaminada. Você não vai conseguir eliminar o vírus dela. Mas você vai possibilitar que a partir de uma planta contaminada, você fazendo a excisão do meristema ou a excisão da gema apical ou das gemas axilares, você tem a possibilidade de você produzir indivíduos que estejam livres daquele vírus. Isso é cultura de meristema. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!